Olá, está começando o Ciência ao Ponto, esse que é o nosso momento de conhecimento científico compartilhado pelas ondas do rádio em formato de reprise e também da TV pelo canal 18.1. Esse é o nosso episódio de número 45 e neste programa você já sabe que a nossa ideia é descomplicar a ciência, afinal é ela que todos os dias está presente e impacta na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. No episódio de hoje, o nosso tema é o Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A nossa convidada é a professora Adriana Spengler, ela é advogada criminalista, professora de Direito Penal e Criminologia aqui na Univale, também vice-presidente nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim, membro também da Sociedade Europeia de Criminologia e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, além de ser coautora de diversas obras jurídicas, um currículo bastante longo, mas que com certeza já demonstra o impacto da conversa que nós teremos a partir de agora aqui na rádio e na TV. Professora, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre essa pauta que é bastante densa, mas também urgente, importante. Temos um dado dos primeiros 15 dias do mês de agosto, que Santa Catarina registrou 3 feminicídios, que é o mesmo número do mês de agosto do ano passado. Gostaria de começar já sabendo da senhora professora sobre o que esse dado nos revela sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Ele revela que ainda estamos longe, né, do ideal. Quando a Lei Maria da Penha surgiu, havia aquela ideia de que não teria mais violência contra a mulher, porque agora existia uma lei. Infelizmente, o que a lei trouxe? Na verdade, os números. Né? Passamos a ter noção dos números, que antes a gente não tinha. E com a Lei Maria da Penha vieram outras leis para dar essa visibilidade à violência contra a mulher. E a questão do feminicídio, ela foi sendo incorporada posteriormente para ter já uma escala de números, né, de estatística quando a mulher é vítima. E, recentemente, em outubro do ano passado, foi criado um crime específico de feminicídio. Ele era uma qualificadora do homicídio e, a partir de outubro do ano passado, nós temos um crime específico com pena de 20 a 40 anos. E se ele mata na frente dos filhos ou dos pais dela, a pena pode aumentar da metade. Então, hoje nós temos um crime que um homem pode pegar até 60 anos de pena por matar uma mulher. E aí é que está. Isso previne? Infelizmente, não. Né? Infelizmente, o direito penal, vamos dizer assim, ele vai atuar na consequência. A gente tem que evitar que esses crimes ocorram. E como que a gente vai evitar? Atuar na causa. Com certeza. E era justamente sobre isso que eu ia perguntar para a senhora, professora, se tem algum fator que explica essa violência crescer cada vez mais, a persistência desses crimes em pleno 2025. Eu entendo, e eu tenho comentado muito isso agora em mês de agosto, que a violência doméstica ela tem que ser entendida a partir do ciclo. Ela começa com a violência moral. Então, a sociedade tende a normalizar homens brutos, grosseiros, broncos. Isso já é violência moral para essa mulher. E a mulher normaliza isso. Ela entende que o cara é grosso e pronto. E ela não percebe que ela já está sofrendo violência moral. A partir disso, vem a violência psicológica. E quando a violência psicológica se instaura, a autoestima da mulher já está lá embaixo, ela já não tem condições de sair desse relacionamento sozinho. E o homem cresce em cima dessa perspectiva, que a mulher está cada vez mais vulnerável a ele. E aí o que acontece? Essa violência vai escalando, vem o período de arrependimento, vem o perdão, continua, até que, quando a mulher, muitas vezes, consegue sair do relacionamento, ele não aceita, vai lá e mata. Então, eu entendo que atuar na causa é barrar a violência moral, que é o start da violência doméstica. E isso é perceptível desde o namoro. Né? Não precisa estar casado, vivendo sob o mesmo teto. O relacionamento abusivo ele se mostra desde o início, onde há o controle, onde há uma manipulação, na roupa que a mulher vai vestir, com quem ela pode conversar, com quem ela não pode. E as mulheres tendem a normalizar isso e a aceitar como um ciúme porque ele me ama. Né? E entender que não é por aí. Com certeza. E tem a parte estrutural dessa história também, né, professora, que está sempre em pauta e que vem sendo normalizado, como a senhora bem falou, e que aí entra uma outra questão cultural e estrutural que precisa ser modificada, né? Exato, que é a ideia do patriarcado, do machismo, né? Eu acredito que as novas gerações têm uma outra percepção.
eu estive pela Univale dando palestra num colégio aqui em Itajaí para o 9º ano, há 1 ano e meio atrás, e sobre violência doméstica. E interessante a perspectiva dos adolescentes. Veio um menino falar para mim assim: professora, eu não quero ser violento como meu pai é. Eu queria saber como que eu faço para não ser tão violento quanto ele. Olha que triste. Uma outra menina veio: ai, eu já até tentei me matar porque eu não aguento mais ver meu pai bebendo e batendo na minha mãe. Então, vejam, são famílias doentes. E essas crianças que vivem no ambiente de violência, elas vão ser adultos que, esperamos, né, rechacem todo tipo de violência e não reproduzam isso, embora inconscientemente muitos reproduzem. Então, a gente tem expectativa, até porque hoje nas escolas é colocado muito essa igualdade de gênero, que eles entendam que o menino não é melhor que a menina, né? E ela não tem que estar submissa a ele, como as gerações antigas tinham essa percepção. Com certeza. E pego esse gancho, professora, para falar que nós tivemos neste mês o lançamento do Plano Estadual de Combate à Violência contra as Mulheres, Santa Catarina 2025-2035, e tem um dos pontos nesse plano que é muito interessante, que é a inserção de conteúdo sobre prevenção de violência de gênero nos currículos escolares. Esse é um dos destaques desse plano, mas eu imagino que esse seja realmente o cerne ali para poder começar a reduzir esses números. Exatamente. Né? É atuar nessa nova geração, que a gente tem esperança que no futuro a violência doméstica e familiar contra a mulher vai ser uma coisa muito rara de acontecer, porque todos terão essa noção, principalmente a mulher, ela vai estar mais empoderada, né? Ela não vai achar que ela é completamente submissa àquele homem. Infelizmente, hoje, a gente ainda tem muito isso, pelo modelo muito patriarcal, que a mulher, inclusive financeiramente, ela é submissa ao homem, e nisso ela acaba aceitando certas práticas, certas condutas, e acaba normalizando aquilo no seu dia a dia, né? Como se ela não tivesse condições de sair dali, porque ela não tem, né, como trabalhar, ela não tem um monte de filhos. Essa dependência emocional e financeira faz com que muitas mulheres permaneçam em ambientes de violência. Com certeza. E de que forma que a gente pode perceber o sistema de justiça atuando nessa área, professora, para dar respostas a essa realidade que, às vezes, né, é muito silenciosa, muitas vezes não chega à luz das autoridades? Enfim, de que forma que a senhora percebe isso? Tem 2 pontos. O Poder Legislativo deu start para essas políticas públicas. Então, claro que a Lei Maria da Penha foi o ponto inicial, né, o pontapé inicial de todo um período legislativo que a gente ainda está vivenciando. O ano que vem a lei faz 20 anos, e a partir da Lei Maria da Penha, outras leis vieram na sequência para proteger a mulher que nunca foi objeto do sistema de justiça penal, né? Nem como criminosa e nem como vítima. A mulher sempre passou burlando isso, o sistema. E, a partir da Lei Maria da Penha, outras leis vieram. Então, criou-se a qualificadora do feminicídio, que hoje em dia virou um crime autônomo, ao crime de importunação sexual, o crime de stalking, né, de perseguição, o crime de violência psicológica. Percebe-se que o legislador está atento a essa mulher dentro da sociedade vítima de crimes. E aí é interessante que não existe classe social, todas as mulheres, independente da classe social, não existe uma condição. Até semana passada me chamaram para palestrar para as presas ali na Canhanduba, falar sobre violência doméstica e familiar para as presas. E foi muito interessante porque eu pensei, elas não estão no convívio com esses, né, companheiros, maridos, mas elas continuam sendo vitimizadas através de cartas, através de manipulação, de ameaças. Então, foi muito importante falar isso para elas saírem, nesse momento que elas estão reclusas, conseguirem sair desse relacionamento tóxico e não entrar mais num relacionamento assim. Com certeza. Já estão encarceradas e continuam presas também no relacionamento. Então, a lei trouxe mecanismos. Tá? A Lei Maria da Penha trouxe as medidas protetivas que não existiam. E aí, a partir dessa legislação, o Poder Executivo teve que se estruturar. Então, ganharam muitas comarcas as delegacias de proteção à mulher, as varas especializadas nos fóruns, né, varas de violência doméstica,
como Itajaí tem. Então, a partir da legislação, o Poder Judiciário, o Poder Executivo foram se estruturando. Então, hoje nós temos a Rede Catarina, a Polícia Militar extremamente atuante. Então, há realmente um reforço de políticas públicas para essa mulher vítima. E, por isso, ela se sente hoje muito mais confortável em denunciar, porque ela percebe que há uma rede de acolhimento e proteção a ela. Com certeza. Mas aí entra um outro lado da história também, né, professora, que quem está nos acompanhando deve estar pensando, nossa, mas às vezes uma mulher é vítima de feminicídio, mesmo tendo medida protetiva. A gente percebe casos, né, em que a mulher às vezes liga para a polícia pedindo ajuda, mas na verdade ela cria uma história para poder disfarçar em frente ao agressor que ela, né, não está passando por aquilo e que não está chamando a polícia. Tem esses detalhes também que às vezes causam um certo descrédito nesse universo, você que faz parte dele, professora? Exatamente. E a mídia adora colocar o que deu errado. Então, quando você vê na TV, né, os casos de feminicídio, que tinha medida protetiva, não mostram os outros 80% de situações que a medida protetiva realmente livrou essa mulher do agressor, né? Então, eu lamento que haja esse clamor público em cima de situações tão cruéis que reforçam, às vezes, que a medida protetiva não serve para nada. Mas ela serve, sim, mas ela precisa que a mulher realmente fique atenta, porque o Estado não tem como estar onipresente em tudo. Então, que ela use o botão do pânico, que ela realmente, olha, se ele estiver entrando em contato, ela avisar, né? Ele vai na porta da casa dela ou do trabalho, que não pode, ela avisa. E a gente tem na lei, que também foi uma alteração da Lei Maria da Penha posterior, o crime de descumprimento de medida protetiva, como um crime autônomo. Então, esse homem que está com uma medida protetiva, se ele descumpre, ele é preso em flagrante pelo crime de descumprimento, além da prisão preventiva que pode ser decretada pelo juiz em relação ao crime que ele praticou antes contra essa mulher. Então, há uma série de situações que a mulher hoje está protegida realmente pela lei. Mas, no dia a dia, nós vamos ter essas burlas, né? Infelizmente. E só antes de nós terminarmos o primeiro bloco, professora, para quem não sabe como funciona o botão do pânico, que é realmente voltado para as vítimas que já têm medida protetiva. Então, nesses casos de medidas protetivas, ela pode ter acesso a esse botão, literalmente, que anda com ela na bolsa e tal. E, na medida que ela percebe essa aproximação, esse contato que não poderia ter, ela aperta e a polícia militar imediatamente é acionada, inclusive com a localização, que é o mais importante. E aí a viatura que estiver mais próxima, ela vai até essa mulher. Com prioridade, né? Isso mesmo. Muito interessante. Já já a gente vai continuar conversando com a professora Adriana Spengler, um intervalo rápido no Ciência ao Ponto, e a gente já volta. Que a TV é fundamental quando o assunto é notícia e entretenimento, você já deve saber. Mas já parou para pensar no quanto? Então se liga nesses dados de uma pesquisa recente. 77% dos catarinenses assistem até 3 horas de TV por dia. 51% valorizam o conteúdo jornalístico. E 60% confiam nos apresentadores locais. Na telona ou na telinha, todo mundo se encontra aqui. Tá na TV, todo mundo vê. Estamos de volta com Ciência ao Ponto, aqui pela Univale TV, no canal 18.1 e em formato de reprise na Univale FM pelos 94,9. Quero te lembrar que esse episódio e os demais estão disponíveis também no nosso canal youtube.com/Univale TV. Hoje, a nossa pauta é o Agosto Lilás e a nossa convidada é a Adriana Spengler, advogada criminalista, professora de Direito Penal e Criminologia aqui na Univale e também vice-presidente nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a Abracrim. Professora, estávamos falando no bloco anterior sobre botão do pânico, sobre medidas protetivas, mas é muito importante ressaltar para a nossa audiência quais são as formas de violência que estão previstas na lei. Pode compartilhar com a gente? Então, isso é muito importante realmente, eu acho que é o fundamental. A Lei Maria da Penha ela não prevê crimes, além daquele de descumprir a medida. O que ela prevê? Formas de violência. São 5 formas de violência. A violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E muito embora a violência moral esteja no último ponto, ela é a primeira do ciclo de violência. E aí o que seria a violência moral?
praticar injúria, difamação, calúnia, xingamentos, né? Essa grosseria, esse realmente é o início do ciclo. Depois a lei fala em violência psicológica, que aí essa submissão da mulher a uma manipulação, a um constrangimento, a uma série de controle de suas ações. Então, isso, na verdade, cada forma de violência remete a vários crimes no Código Penal, que estão já no Código Penal. Então, na violência psicológica, você tem crime de ameaça, crime de constrangimento ilegal, uma série de crimes. Na violência moral, a injúria, a calúnia, a difamação. E aí vem a violência sexual, que também há um mito na sociedade de que a mulher não pode dizer não para o companheiro, para o ato sexual. Mas o ato sexual tem que ter consentimento. A partir do momento que não há consentimento, isso é estupro. E isso é uma forma de violência sexual. E, pela Lei Maria da Penha, também é violência sexual constranger a mulher a se prostituir, tá? Para pegar o dinheiro dela. Constranger a mulher a usar um método contraceptivo ou não usar. Tudo isso está escrito lá como violência sexual, que configura um constrangimento ilegal para essa mulher. Então, também tem que ter esclarecimento que a mulher não é obrigada ao ato sexual, que ainda há mulheres que entendem que sim, né? Isso vira um estupro. E a violência patrimonial, quando o homem destrói as coisas da mulher, né? Chega em casa e quebra o celular, retém documentos dela, destrói. Por exemplo, a gente atendeu no EMA, durante muitos anos, o projeto que tinha a Lei Maria da Penha, todas as vítimas de violência doméstica de Itajaí passavam pelo escritório modelo, com os alunos. E não era raro aparecer mulheres que o homem colocou fogo nas roupas dela. Por exemplo, isso tudo é violência patrimonial, é crime de dano, é crime de apropriação indébita, né? Então, há uma série de crimes vinculados à Lei Maria da Penha. E, claro, a violência física, que constitui a lesão corporal, grave, gravíssima, enfim. E, claro, o feminicídio, né? Que seria o extremo ali, que a gente quer, através da conscientização do ciclo da violência, que essa mulher já barre esse relacionamento na violência moral. Com certeza. E conhecimento é o mais importante para poder identificar isso, né, professora? Difundir esse conhecimento, e é o desafio, que as mulheres entendam que um relacionamento abusivo começa assim. Que não é o amor, porque ele é muito ciumento, que ele me ama. Não, isso é relacionamento abusivo, isso é violência moral, isso é violência psicológica. E nenhuma mulher precisa estar sujeita a isso. Com certeza. E pegando esse gancho do escritório modelo de advocacia aqui da universidade e também dos alunos, né? O dia a dia em sala de aula, ele é bastante intenso e muitos projetos saem também com relação a essa pauta. Como é que você percebe? Os alunos e alunas estão focados em pesquisar sobre isso também na sala de aula? É interessante porque eu já orientei muitos trabalhos de conclusão de curso com foco em violência doméstica e familiar contra a mulher. E 99% são meninas, né? Mulheres que vêm com esse tema, não vêm os homens, né? Eu tive um outro caso que o homem trouxe, mas uma perspectiva masculina disso, né? De quando a Lei Maria da Penha é usada de forma desvirtuada, né? Por uma mulher. Que também existe, infelizmente, né? Mulheres que utilizam para, às vezes, tirar o homem de casa, né? Simulando uma situação de agressão que não ocorreu. São casos isolados, mas, infelizmente, existem. Mas 99% dos trabalhos de curso são meninas, mulheres, que vêm com temas relativos à violência doméstica. Algumas porque tiveram alguma experiência própria dentro de casa, com o pai, uma mãe sofrendo, ou ela própria passou por isso, né, em relacionamentos anteriores. Então, quer entender melhor, quer pesquisar sobre isso. Mulheres que querem, na vida profissional, atuar em favor dessas mulheres. Então, tem de todos os tipos. E as abordagens das mais diferenciadas que existem, né? Desde a eficiência da lei, a sua ineficácia, desde que poderia abarcar mais situações do que abarca, enfim, tem de todo tipo. Hoje em dia, eu oriento, por exemplo, um trabalho que é a perspectiva da Lei Maria da Penha ser aplicada a travestis e transexuais, né? Então, tem todo tipo de abordagem aí que se pode imaginar dentro da academia. Até porque é dentro da academia que surgem novas possibilidades, né, professora? É também um ambiente onde saem novas ideias e, quem sabe, né, na hora de atuar, eles já vão estar 100% preparados para isso também, né? Exatamente. É muito interessante, porque eu quero agora também pegar esse gancho dos meninos e dos homens. Tem uma das estratégias aqui no estado
comentado, que está sendo discutida, enfim, adotada, que são os grupos reflexivos com autores de violência. O que são esses grupos? Como que funciona? Tem algum dado que demonstre a relevância disso? É fundamental, tá? E foi uma incorporação recente na Lei Maria da Penha dentro das medidas protetivas. Aqui em Itajaí existe o grupo Refletir. E os homens estão vinculados, eles têm que participar, é uma vez por semana reunião dentro do fórum com psicóloga e esses homens que estão com medida protetiva. Porque se o homem é parte do problema, ele tem que ser parte da solução. E ele precisa ser tratado para entender essa agressividade. Eu atendi muitas mulheres no escritório modelo que diziam assim, doutora, eu descobri que ele já era violento com a ex. Eu digo, e ele vai ser com a próxima, porque o padrão está nele. Não é você exclusivamente, o padrão está no homem. Né? Então, ele precisa realmente desse tratamento. E é fundamental que se perceba como política pública isso. Porque não adianta eu livrar esta mulher desse homem se ele vai vitimizar outras na sequência. Com certeza. E é uma forma de reduzir a reincidência, como a gente estava falando, né, professora? Isso. Não repetir o ciclo, que às vezes também é inconsciente, tanto da parte da mulher. E é interessante porque eu, com essa experiência de vários casos que a gente atendeu, eu tive numa situação uma cliente que levou na audiência como testemunha dela o sogro, o pai dele. E ele estava preso por descumprir medida. Ele veio, na época não tinha audiência online, ele veio da Canhanduba preso para audiência. Quando o pai começou a falar mal dele, ele não aguentou. Ele falou, pai, eu cresci vendo você sangrar minha mãe. Como você tem coragem de falar isso? Aí deu aquele clima na sala de audiência, né? O que ele quis dizer? Ele estava reproduzindo um padrão que ele foi criado, de violência, né? E uma outra cliente falou para a juíza numa audiência, doutora, eu cresci vendo meu pai bebendo e batendo na minha mãe, eu jurei que eu não queria isso para mim. Mas ela estava ali também reproduzindo um padrão de vítima. Então, veja, não é só o lado jurídico. Tanto a vítima quanto o agressor precisam de tratamento psicológico. Tá? Para ela não ser vitimizada de novo e para ele não vitimizar outras mulheres. Com certeza. E às vezes é tão difícil acessar essas memórias, né, que realmente é só um tratamento psicológico que pode auxiliar. Isso. Olha, professora, estamos na reta final do nosso programa e eu gostaria que você falasse para a gente da importância de envolver homens e meninos nesse processo. A gente fala de meninos porque estamos dentro de uma universidade, né? Colégios, a professora comentou uma palestra recente em uma escola, mas qual que é a importância disso para a gente começar a desconstruir tudo isso? É fundamental, porque parte do modelo patriarcal de homens que submetem mulheres. Então, o homem precisa entender que não é por aí. Numa palestra para uma comunidade de idosas aqui em Itajaí, por um projeto aqui da Univale, projeto de extensão nosso do direito, Cidadania em Foco, eu fui falar para um grupo de mulheres que participavam de um grupo de terceira idade, numa zona rural aqui em Itajaí. E é interessantíssimo, porque elas entendem que, na geração delas, a mulher era vítima do homem, não tinha como. Né? E, às vezes, ela dava sorte do homem não ser bruto, ser grosso, ser violento. Mas ela não tinha o que fazer, era o que tinha para ela. E aí eu disse, se a sua geração aceitava isso, a senhora não pode aceitar isso para sua filha e muito menos para sua neta, porque o mundo mudou. Então, elas ficavam assim, impactadas, né? E por isso que tratar o agressor de hoje é fundamental para ele não vitimizar outros, mas mais fundamental ainda é a gente ter políticas nas escolas, né, dessa igualdade de gênero para barrar essa ideia equivocada de que o homem seria melhor que a mulher e, nisso, ele vitimizar essas mulheres no seu relacionamento, no namoro. E aí eu sempre falo isso em sala de aula, né? Porque às vezes está ali no namoro e já tem um sinal de alerta que a mulher precisa perceber, né? Porque isso tende a piorar, não tende a reverter. Isso que é o perigo. Com certeza, o sentimento de posse, né? Exatamente. E a mensagem final do nosso podcast de hoje, que a senhora deixa para as mulheres que nos acompanham e para todo mundo, né? Para toda a nossa audiência nesse agosto lilás, que já está na reta final da campanha, mas a gente pode refletir sobre esse tema durante todo o ano. Que as mulheres procurem, né? Liguem para o 180, liguem para o 190, que é da Polícia Militar numa situação extrema, procurem os seus direitos, entendam, né? Procurem saber quantas formas de proteção que ela tem hoje. E o mais importante que eu digo para as mulheres, barrem essa violência enquanto é tempo na violência moral. Não aceitem a brutalidade, o xingamento, a grosseria. Né? Mulheres normalizam isso. Ele fez isso porque ele estava bêbado. Não normalizem isso, porque isso é a escalada da violência,
que vai se instaurar. E outra, eu ouvia de mulheres que diziam assim, doutor, o problema é comigo, com as crianças ele é bom, pai. Aí eu dizia, como que ele é bom pai, minha senhora? As crianças vendo ele quebrar tudo em casa, todo mundo com medo dele, ele tocando terror. Ele não é bom pai. E aí tem que dar nome às coisas, né? O pai não é bravo, o pai é violento. Né? Então, eu falava isso também nas escolas, quando me chamavam. Vamos dar nome às coisas. Né? Então, é violência doméstica. Né? E toda criança, todo adolescente sofre num ambiente desse. E vai se tornar um adulto traumatizado. Com certeza. E por mais dolorido que seja dar nome às coisas, é importante dar nome às Exatamente. coisas. Perfeito. Professora Adriana, muito obrigada mais uma vez por participar com a gente e por essa entrevista esclarecedora. É sempre uma satisfação recebê-la. Eu agradeço, fico à disposição. Com certeza. E esse foi, então, o nosso Ciência ao Ponto. Muito obrigada a você que nos acompanhou pela Univale FM, Univale TV. Nos encontramos na semana que vem e espero que essa entrevista tenha te proporcionado reflexões sobre esse tema que é tão urgente e tão necessário. Até semana que vem.